Em um tempo envolto em sombra, marcado por conflitos sangrentos, devaneios sombrios e uma praga que devorava almas inocentes, o cenário medieval se desdobrava como um palco de tragédias inimagináveis. A Guerra dos 100 Anos lançou seu véu de trevas sobre terras disputadas, enquanto a Inquisição, com seu julgamento implacável, se erguia como uma força temida, varrendo tudo em seu caminho. Contudo, no epicentro desse caos, uma ameaça mais sinistra surgia: a Peste Negra, uma sombra que pairava sobre a vida e a morte. É nesse turbilhão de eventos históricos que a Plague Tale Innocence emerge como uma tapeçaria intrincada, tecendo os fios da Guerra dos 100 Anos, da Inquisição Medieval e da Peste Negra. Neste jogo, somos levados a uma jornada onde cada passo é uma dança perigosa entre a sobrevivência e a escuridão que engole tudo. Onde destinos são selados em lutas desesperadas e almas se perdem entre o clamor de espadas. What devilry is this? We must go. Immediately. A Inquisição, com a sua justiça severa, paira como uma sombra iminente, onde a mera suspeita de heresia pode selar um destino trágico. E sob o manto da Peste Negra, o medo e a desolação se espalham como um manto, tocando vidas e deixando um rastro de morte. A Plague Tale Innocence, nesse contexto, se revela como uma obra-prima entrelaçada com os fios da história, onde cada elemento é meticulosamente entrelaçado, e nele somos convidados a enfrentar os horrores do passado, a encarar a crueldade da guerra, a frieza da Inquisição e a desesperança que a Peste Negra trouxe consigo. Prepare-se para mergulhar numa narrativa que transcende o tempo, onde o jogo não é apenas uma experiência interativa, mas uma viagem emocional pelas épocas obscuras que moldaram o nosso mundo. A Plague Tale Innocence não é apenas um jogo, é uma imersão profunda na teia de eventos que forjou a história, onde o jogador ele é o protagonista de uma saga que ecoa através dos séculos. Subscribe to the Brother Channel. Subscribe to the Brother Channel. Active o sino e fique por dentro das novidades. Leave your light, brother. Leave your light, brother. Leave your light, brother. Leave your light, brother. You are dawdling, Amicia. How will you be able to follow the lords at hunt? Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them, and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, Father. I want to take the Knight's Challenge once more. The Knight's Challenge. But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, Father. I've trained hard for this. All right, let's go. Five. Come on, Amicia. 6, 7, 8. It was a present. From you. Oh, yes. I'd quite forgotten. Goodness, what's up with him?
A narrativa de A Plague Tale: Innocence acompanha a jornada de uma jovem chamada Amicia, que busca salvar o seu irmãozinho Hugo de uma doença genética. Ambientada em Aquitânia, na França, entre 1348 e 1349, a trama se desenrola durante 3 eventos históricos significativos: a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e a Inquisição Medieval. Todos esses eventos têm um impacto profundo na narrativa do jogo, e alguns de maneiras mais evidentes do que outros. Na trama envolvente de A Plague Tale: Innocence, somos transportados para os meandros sombrios de Aquitânia, na França, entre os anos pavorosos de 1348 e 1349. Uma jornada intrépida se desenha diante de nós, guiada pela coragem de Amicia, uma jovem empenhada em resgatar o seu irmão Hugo de um destino sinistro, marcado por uma doença genética cruel. Neste palco macabro, 3 peças do tabuleiro histórico convergem: a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e a Inquisição Medieval. 3 eventos que, de maneiras sutis e apoteóticas, entrelaçam seus destinos com passos de nossos protagonistas. A Inquisição, como uma sombra onipresente, ela tece os fios da trama, enredando-se nos pontos cruciais da história. Permita-me concentrar o meu olhar filosófico na dança tenebrosa da Peste Negra e na sinfonia caótica da Guerra dos 100 Anos em A Plague Tale: Innocence. A Peste Negra, ela é uma dança macabra da morte. Ela semeia terror, entrelaçando-se com a trama como um destino inescapável. E nesse cenário de desespero, emergem questões filosóficas atemporais: a natureza efêmera da vida, a fragilidade da existência humana diante da adversidade. A narrativa ela nos faz refletir sobre a fragilidade das certezas, enquanto os personagens enfrentam o inexorável. A Guerra dos 100 Anos é um campo de batalha impiedoso. Ela ecoa entre conflitos e dilemas morais. Surge a interrogação sobre o preço da busca pela sobrevivência, sobre os limites da ética em meio à brutalidade da guerra. A dualidade entre luz e escuridão, tanto literal quanto metaforicamente, nos conduz a uma exploração filosófica dos extremos que a condição humana pode alcançar. E assim, entre a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos, A Plague Tale: Innocence se revela como um espelho distorcido, refletindo as nossas próprias inquietações existenciais. A trama nos desafia a confrontar os horrores da história e encontrar significado em meio ao caos. Ao mergulharmos nesse universo, somos instigados a refletir não apenas sobre os eventos do passado distante, mas sobre as sombras que persistem em nossa própria jornada, desafiando-nos de buscar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito prolongado entre a França e a Inglaterra, que teve início em 1337 e se estendeu até 1453. O conflito teve origens com disputas territoriais e sucessorias, com batalhas marcantes como a de Crécy e Agincourt. Esse período tumultuado teve um impacto significativo na Europa, mudando fronteiras e influenciando eventos posteriores. A Inquisição foi uma série de instituições criadas pela Igreja Católica para combater a heresia, iniciando-se no século XII e persistindo até o século XIX. A Inquisição envolveu investigações, julgamentos e, em alguns casos, perseguições violentas contra aqueles considerados hereges. O objetivo era manter a ortodoxia religiosa e, em alguns momentos, consolidar o poder eclesiástico. A Peste Negra foi uma pandemia devastadora de peste bubônica, que assolou a Europa durante o século XIV. Originando-se na Ásia Central, a doença ela foi disseminada por pulgas de rato e rapidamente se espalhou, causando a morte de milhões de pessoas. A Peste Negra ela teve um impacto profundo na sociedade medieval, levando a mudanças socioeconômicas, desorganização social e, em muitos casos, desespero generalizado. Em meio às sombras da história, a Peste Negra emerge como uma entidade implacável, desdobrando-se como um personagem sombrio ao longo do jogo. Ao adentrarmos o universo enredado por essa praga devastadora, somos transportados para uma pequena vila,
um microcosmo de desespero, onde a peste tece os seus horrores insondáveis. A narrativa nos conduz a esse vilarejo, onde a presença da peste é tão tangível quanto o ar que se respira. A devastação ela é palpável, como se a própria natureza estivesse gemendo sob o peso da morte. As seções inteiras da vila são cordialmente isoladas, abandonadas pelos habitantes temerosos. E é aqui que a insanidade humana se revela em sua máxima expressão, a disposição dos aldeões em fazer qualquer coisa para erradicar a peste, inclusive culpar crianças inocentes e ceifar as suas vidas. A desesperança e a confusão que assolam essa pequena vila francesa ecoam com a consonância com o período histórico em que se insere a trama. O ano de 1347 marca o início da ascensão da peste negra, um tempo em que o conhecimento popular e a compreensão médica não conseguiam lançar luz sobre a terrível calamidade que dizimava multidões. E nesse vácuo de atendimento, a histeria se torna mestra da narrativa, justificando ações extremas movidas pelo desespero coletivo. Contemplando esse cenário, surge a reflexão filosófica sobre a fragilidade do conhecimento humano diante das forças naturais avassaladoras. A incapacidade de compreender e controlar a peste negra gera um abismo de incertezas, lançando os habitantes nesse estado de urgência enlouquecida. A vilania não está apenas na doença, mas na resposta desumanizadora que o medo pode provocar. Além dos limites da vila, o jogo revela a extensão do flagelo, atingindo não apenas seres humanos, mas também os reinos dos animais. O gado ele é dizimado em massa, evidenciando a interconexão fatal da cadeia alimentar. Mesmo os grandes animais e as pessoas que não foram diretamente afetados pela peste não escapam da inevitabilidade, pois a contaminação se espalha como uma sombra, tocando tudo em seu caminho. Assim, somos instigados a refletir sobre a interdependência de todas as coisas, a fragilidade da existência diante de forças incontroláveis e a natureza desumana que a adversidade pode desencadear. Em A Plague Tale: Innocence, a peste negra transcende mero flagelo físico e se torna um espelho filosófico, refletindo as profundezas sombrias do coração humano quando confrontado com a inevitabilidade da morte e a impotência diante do desconhecido. A representação mais inovadora da peste negra neste jogo se manifesta no interminável mar de ratos. A teoria mais amplamente aceita sobre a propagação da praga é que as pulgas que viviam em ratos negros carregavam a doença. Os ratos são apresentados como inimigos capazes de causar a morte do jogador, e eles formam hordas incompreensivelmente maciças, tornando-se avassalador ver e ouvir tantos ratos. It doesn't make sense. They're symbols. Esses roedores no jogo são a metáfora física para a magnitude da peste negra. Além da sua agressividade, a praga ela é simbolizada pela dimensão e a ferocidade dos ratos negros. Enfrentando milhares deles em vários momentos do jogo, esses ratos, assim como a peste, são praticamente inevitáveis. Ambos eventualmente alcançam qualquer área segura que os personagens imaginem que pode se proteger desses roedores. Os ratos negros desempenham habilmente o papel de tornar a segurança de cada local instável, mantendo os jogadores em constante alerta. O início da Guerra dos 100 Anos se manifesta de forma marcante quando os personagens atravessam um campo de batalha repleto de soldados mortos e quando escapam das forças do exército inglês. Um dos aspectos mais notáveis em relação à história é o saqueamento dos mortos. Ao longo da história registrada, os corpos deixados para trás após conflitos eram revirados em busca de suprimentos e objetos de valor. Frequentemente, tais saqueadores eram considerados inimigos, e a Amicia, nesse contexto, ela busca principalmente por suprimentos que utiliza como distrações e defesa contra os ratos. Entretanto, soldados do exército inglês, eles também rondam o campo de batalha em busca de qualquer item de valor, adicionando uma camada de tensão à narrativa do jogo. Os desenvolvedores de A Plague Tale: Innocence dedicaram um tempo considerável para pesquisar e construir um ambiente preciso e artístico. A quantidade de detalhes presentes apenas na construção do mundo
torna evidente que o jogo não está arbitralmente ambientado na França do século XIV. A localização e a era escolhidas possuem uma notabilidade histórica significativa, e o design do jogo incorporou integralmente essa história à sua trama. Ao explorar o jogo, nós percebemos também que cada aspecto do cenário ele foi meticulosamente criado, proporcionando uma experiência imersiva que transcende as fronteiras do entretenimento comum. A atenção a detalhes na ambientação não apenas transporta os jogadores para a França do século XIV, mas também mergulha profundamente na atmosfera marcada pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos e pela Inquisição medieval. As nuances históricas ganham vida através da cuidadosa incorporação de elementos como a devastação da peste, os campos de batalha repletos de soldados mortos e os perigos que espreitam em cada esquina. A riqueza de pesquisa se reflete não apenas na estética, mas também na narrativa, onde cada reviravolta da trama é enraizado na realidade histórica do período. Este jogo ele vai além de simplesmente ambientar-se em um ponto específico da história. Ele se torna uma jornada no tempo, uma imersão total na complexidade e na riqueza cultural da França medieval. A fusão da pesquisa histórica com a expressão artística resulta em uma experiência do jogo única, onde a precisão histórica e um enredo envolvente se entrelaçam de maneira harmoniosa, proporcionando aos jogadores não apenas entretenimento, mas uma viagem autêntica ao passado. A criação desse jogo foi supervisionada pela Zobo Studio, marcando seu primeiro título original desde a produção do jogo de corrida Fuel, em 2009. A equipe, buscando inspiração em experiências narrativas como The Last of Us e Brothers: A Tale of Two Sons, em 2013, tinha como objetivo central explorar o tema da família. O enfoque narrativo concentrou-se em como relacionamentos dos personagens enfrentavam desafios em meio a circunstâncias adversas. Outro elemento crucial na trama é o conceito de inocência, destacando a transformação gradual de Hugo, que, de um menino inocente, evolui para um indivíduo implacável. Os talentosos atores infantis Charlotte McBurney e Logan Hanna contribuíram com as suas vozes para dar vida aos personagens Amicia e Hugo. E além disso, participaram ativamente do processo de escrita, sugerindo alterações no diálogo e em tomadas alternativas, adicionando uma camada autêntica à narrativa. Um detalhe notável é a capacidade do jogo de apresentar até 5.000 ratos simultaneamente na tela. Para otimizar o desempenho sem sacrificar a qualidade, a equipe adotou uma abordagem inovadora, incorporando 4 camadas de detalhes ao renderizar os ratos. Os roedores mais distantes dos personagens são representados como uma malha de fundo, não animada, enquanto os mais próximos são animados e detalhados, garantindo uma experiência visual impressionante. O jogo, inicialmente anunciado como The Plague pela editora Fox Home Interactive, em janeiro de 2017, revelou seu primeiro trailer durante a E3 2017, com o lançamento global em 14 de maio de 2019. A Plague Tale Innocence chegou às plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Este título não apenas se destaca pela narrativa envolvente, mas também pela meticulosa atenção aos detalhes durante o processo de desenvolvimento. A história se passa em 1348, onde a Amicia de Rhône, pertencente a uma família nobre em Aquitânia, na França, enfrenta desafios durante a Guerra dos 100 Anos, que assola a região. Seu irmão mais novo, Hugo, está doente, sendo mantido na propriedade familiar por sua mãe alquimista Beatriz. Quando Amicia e seu pai Robert encontram sinais da peste negra, a propriedade é invadida pela Inquisição, liderada pelo Lord Nicholas. Robert é executado e Beatriz ajuda os dois irmãos a escaparem, instruindo Amicia a levar Hugo ao médico Laurentius. Na jornada, Amicia e Hugo deparam-se com hordas de ratos vorazes, disseminando a peste, e enfrentam hostilidades dos aldeões e soldados da Inquisição.
Eles buscam refúgio na fazenda de Laurentius, onde descobrem sobre o mal sobrenatural chamado Prima Mácula no sangue de Hugo. Com a ajuda do aprendiz de Laurentius, Lucas, eles fogem para o castelo Chateau-Tombrage. Durante a fuga, Lucas revela que o Prima Mácula em Hugo é cobiçado pelo Grande Inquisitor, Vitalis Benevent, enquanto Beatriz ou Laurentius ou Loronço, sei lá, é difícil falar esse nome, buscavam uma cura, auxiliados pelos irmãos ladrões, Melly e Arthur. A jornada ela leva a um confronto quando Arthur ele é capturado antes que todos alcancem o castelo. Lucas revela que necessita do livro proibido chamado Sanguinis Itinerá para concluir o elixir que pode curar Hugo. Amicia então se infiltra em uma universidade próxima para recuperar o Sanguinis Itinerá, enquanto Millie parte a uma missão para resgatar Arthur. Amicia, com sucesso, recupera o livro e salva Roderick, um jovem ferreiro que auxilia na fuga. Reunidos no castelo, descobrem que sua mãe Beatriz está sob custódia na Inquisição. Amicia, preocupada com a condição de Hugo, busca resposta na pesquisa de sua mãe. Em um laboratório escondido nas ruínas romanas, eles completam o elixir, aliviando seus sintomas. Contudo, Hugo foge em direção à Inquisição, impelido a encontrar a sua mãe Beatriz. E Vitalis, líder da Inquisição, injeta o sangue de Hugo para adquirir o poder da mácula. Mas o elixir de Lucas atrasa o seu desenvolvimento. Beatriz revela que a mácula concede controle sobre os ratos devoradores. Ambos são recapturados e Vitalis ameaça Beatriz para provocar os plenos poderes de Hugo. Um mês depois, em janeiro de 1349, o castelo Chateau-Tombrage é atacado por uma horda de ratos liderados por Nicholas e Hugo. Ele é instruído a matar Amicia, mas após uma reconciliação, trabalham juntos para derrotar Nicholas com os ratos antes que o castelo desmorone. Decidida a enfrentar a Inquisição e resgatar Beatriz, os irmãos Delrune vão para um baluarte, uma catedral onde a Inquisição estabeleceu a sua sede. Roderick se sacrifica para permitir que os outros cheguem até a catedral, onde Vitalis e Hugo enfrentam um contra o outro. E Amicia consegue matar Vitalis, pondo fim ao caos. 3 dias após a batalha, os ratos e a praga desaparecem, e a rotina volta ao normal. Embora muitos ainda se mostrem cautelosos em relação a Hugo e ao seu poder, Millie se separa do grupo, enquanto Amicia, Hugo, Beatriz e Lucas seguem em direção ao porto em busca de um novo lar. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, pois quem sabe futuramente eu posso fazer a continuação desse jogo, o Wrecking. Se você curte desenvolvimento pessoal, estoicismo, reflexões cotidianas da vida, análise de animes, jogos, filmes, séries, num viés mais filosófico e reflexivo, se inscreva no canal, pois aqui você vai encontrar tudo isso e mais um pouco. Bom, meu nome é Igor França, vocês estão no Visão Ponderada e até a próxima.